E no final de 2020, o presidente Jair Bolsonaro, por conta da sua incrível atuação à frente do governo brasileiro, recebeu um prêmio internacional. Olhem só que prestígio. Mas para saber qual foi esse prêmio que Jair Bolsonaro recebeu, eu já peço o seu like, clique no botão de gostei, nós temos sempre a meta de 250 likes em menos de uma hora. E eu já até dei uma risadinha aqui, porque Bolsonaro ele foi eleito a pessoa mais corrupta do ano por consórcio internacional de mídia. Essa foi uma notícia que saiu ontem, no dia 30, mas eu só tomei conhecimento dela hoje, na véspera do ano novo. Vou ler para vocês. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito a pessoa corrupta do ano pela Organized Crime and Corruption Reporting Project, um consórcio internacional que reúne jornalistas investigativos e centros de mídia independente. Em comunicado, o grupo disse que o mandatário brasileiro venceu por muito pouco, o Donald Trump, o chefe da Casa Branca, e o líder da Turquia, Recep Erdogan, devido ao seu suposto papel na promoção do crime organizado e da corrupção. Vou ler aqui para vocês o que foi dito. Eleito após o escândalo da Lava Jato, como candidato anticorrupção, Bolsonaro se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover a sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a região da Amazônia, que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terras do país. O consórcio destaca a denúncia contra Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual. Além disso, ressalta as investigações contra o vereador Carlos Bolsonaro, o Carluccio, por um suposto esquema de repartição de salários de assessores, o dinheiro depositado por Fabrício Queiroz e sua esposa, Márcia Aguiar, na conta da primeira-dama. E eles continuam, eles dão detalhes. A família de Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa em andamento e têm sido regularmente acusados de roubar do povo. A destruição contínua da Amazônia está ocorrendo por causa de escolhas políticas corruptas feitas por Bolsonaro. Ele encorajou e alimentou os incêndios devastadores. O grande problema é o seguinte, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder das Filipinas, Rodrigo Duterte, também já venceram a premiação. O problema, pessoal, vocês sabem que a grande questão envolvendo o caso das rachadinhas não é a corrupção do gabinete do Flávio Bolsonaro, o desvio de dinheiro público. Isso, claro, é um problema, sim, claro, porque nós estamos tendo desvios de recursos públicos para enriquecimento ilícito de políticos. Mas a rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro tem como grande questão a ligação do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, com as milícias do Rio de Janeiro. Porque o Adriano da Nóbrega, um miliciano que era suspeito de chefiar o escritório do crime, a milícia suspeita de ter matado Marielle Franco, ele, Adriano da Nóbrega, que foi morto no começo de 2020 numa operação policial mal realizada na Bahia, ele era um dos sócios do Flávio Bolsonaro, sócios entre aspas, no esquema das rachadinhas, porque ele era também um dos administradores do esquema. Adriano da Nóbrega administrava duas contas que o Fabrício Queiroz repassava o dinheiro. E esse dinheiro ia para onde? Ia para a compra de imóveis ilegais administrados pela milícia do Rio de Janeiro? A esposa e a mãe de Adriano da Nóbrega trabalhavam para o Flávio Bolsonaro no gabinete dele. E elas chegaram até Flávio Bolsonaro por intermédio do Fabrício Queiroz. Então, como nós temos a família Bolsonaro envolvida nesse esquema porque Fabrício Queiroz depositou dinheiro na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, sendo que o próprio presidente admitiu recentemente que aquele dinheiro era para ele, Bolsonaro, então nós podemos mostrar que há uma ligação total de Bolsonaro com as rachadinhas do Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. E essas rachadinhas levam a família Bolsonaro para dentro do crime organizado. Porque não é simplesmente uma mera corrupção de desvio de dinheiro público, o que já seria muito grave. Mas até certo ponto tolerável, porque nós já estamos muito embrutecidos pelas constantes notícias que nós temos historicamente no nosso país sobre corrupção, desvio de verbas públicas. A grande questão, pessoal, é que esse é um crime que envolve o crime comum, porque é a ligação da presidência da República diretamente com o crime organizado do Rio de Janeiro. E isso é muito sério. E a revista que deu o prêmio, o consórcio que deu o prêmio de Bolsonaro como pessoa mais corrupta do ano, não mencionou
essa ligação de Bolsonaro com o crime organizado. É isso que nós sempre explicamos aqui no canal. A grande diferença das rachadinhas de Flávio Bolsonaro para todos os outros crimes de corrupção que foram divulgados, pelo menos esses que ganharam grande destaque, é a ligação do presidente da República com o crime organizado. Porque se Bolsonaro, de fato, todo esse esquema for comprovado, Bolsonaro é um criminoso que está na presidência da República. Nós somos governados literalmente por um bandido, porque Bolsonaro seria, no caso, alguém que financia, patrocina, trocando em miúdos, que é um miliciano. Isso é muito sério e por isso que essa investigação não pode parar em 2021. Isso precisa ficar muito claro e nós precisamos continuar cobrando as autoridades para que a verdade possa vir à tona, porque nós não podemos tolerar alguém com suspeitas de participar do crime organizado do Rio de Janeiro, ocupando a presidência da República. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileooficial.